Continuando agora com nossa aula de hoje, língua portuguesa, vamos ver agora, vimos no primeiro momento sobre gênero textual e agora nós iremos ver um pouquinho sobre o que é sujeito e o que é predicado, como identificarmos cada um deles. Sujeito é o ser que pratica a ação, é o ser do qual se diz alguma coisa. Então, o sujeito ele vai estar praticando alguma ação, realizando alguma coisa dentro da oração, dentro da frase. E predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Tudo aquilo que o sujeito fizer é o predicado. Sempre que tiver uma oração e eu quiser saber quem é o sujeito, eu vou sempre fazer uma pergunta. Eu vou sempre perguntar quem? Quem? Na hora que eu fizer a oração, vou fazer a pergunta quem. No momento que eu fizer a pergunta quem na oração, vou descobrir quem é o sujeito e o demais que estiver ao lado dela será quem? O predicado. Vai ser tudo aquilo que está sendo dito em relação ao sujeito. Então, o sujeito é aquele que pratica ação, é aquele do qual se diz alguma coisa em uma frase, em uma oração. E predicado vai ser tudo aquilo dito por ele, a respeito dele, tá certo? Então, vamos ver agora nas frases para identificar quem é o sujeito e quem é o predicado. Então, nós temos aqui, o menino joga bola. Vamos identificar quem é o sujeito. Eu sei que aqui eu tenho artigo, tenho substantivo, tenho verbo e tenho um substantivo. Então, no momento que eu quero encontrar o meu sujeito, vou fazer sempre aquela perguntinha. Quem? Quem? Então, quem é que joga bola? O menino. Então, o sujeito da minha frase, da minha oração, vai ser o menino. Então, ele vai ser o sujeito. E o predicado, o que é que o menino faz? Joga a bola. E os demais será predicado. Sempre que eu quiser encontrar na oração quem é o sujeito, vou sempre fazer aquela perguntinha. Quem? Aí eu pergunto ao verbo, tá? Quem joga bola? É claro que a gente já viu verbo, todo mundo já sabe o que é verbo, que são as ações que nós praticamos, realizamos. Então, faça a pergunta, encontre o sujeito. Próximo exemplo. Então, vamos ver outro exemplo para a gente fixar melhor o conteúdo. No primeiro exemplo, eu coloquei: quem joga bola? O menino joga bola. Quem joga bola? O menino. Então, o menino é o ser que está praticando a ação, que é o que? A ação dele? Jogar bola. Então, o sujeito é o menino. Aqui eu tenho: Marina canta no coral. Quem é o sujeito dessa oração? Marina canta no coral. Vou fazer a pergunta, já sei quem é o verbo. Quem canta no coral? Quem é que canta no coral? Marina. Então, Marina é o meu sujeito. Sujeito vai ser aquele que sempre vai estar praticando a ação, tá? Então, quem canta? Marina. Se eu colocar aqui outro exemplo, um momentinho. Agora tem outro exemplo. Clara e seus amigos estão sem aula. Clara e seus amigos estão sem aula. Quem está sem aula? Quem é que estão sem aula? Né? Então, no momento que eu faço essa pergunta, quem? Quem é que estão sem aula? Clara e seus amigos. Então, Clara e seus amigos são o sujeito da ação que estão praticando algo. Estão sem aula será o predicado. Está indicando aí o quê? O que foi que o sujeito fez. A ação praticada pelo sujeito. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui eu coloquei: o menino joga bola. Quem joga bola? O menino. Então, o menino é o sujeito. Marina canta no coral. Quem é que canta no coral? Marina. Achei o meu sujeito. Sempre vou fazer a pergunta para o verbo. Quando eu fizer a pergunta para o verbo, vou achar o meu sujeito e vou achar o meu predicado. Sujeito, aquele que está praticando alguma ação. Predicado,
aquele que realizou a ação que foi praticada pelo sujeito. Clara e seus amigos estão sem aula. Quem é que estão sem aula? Quem ficou sem aula? Quem? Quem são esses que estão sem aula? Clara e seus amigos. Então, Clara e seus amigos é o sujeito. Aí aqui eu tenho. A escola comprou álcool em gel 70%. Vou fazer aquela perguntinha. Quem comprou álcool em gel 70%? Quem foi que comprou? A escola comprou álcool em gel 70%. Quem? Quem foi que comprou? Achei a resposta. A escola. Então, a escola é o sujeito da ação que realizou algo. Comprou álcool em gel praticado. Indica a ação que foi realizada pelo sujeito. Os professores das escolas estão realizando aulas online. Quem estão realizando aulas online? Vou fazer a pergunta. Quem? Quem são esses que estão realizando aulas online? Os professores das escolas. Todos eles estão realizando aulas online. Então, é o sujeito. E estão realizando aulas online vai ser o meu predicado. Então, bem facilzinho aí, bem simples. Dá pra gente fazer aí rapidinho. Tem uma atividade no caderno, tá? A do livro aí, na página 67, diz lá. Releia esse trecho e observa as formas verbais destacadas. A morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa dúvidas de que esses animais eram herbívoros. Qual é o sujeito de deixa? Ou seja, o que não deixa dúvidas. Quem é o sujeito? Então, a morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa dúvidas que esses animais eram herbívoros. Faço uma pergunta. Quem não deixa dúvida que esses animais eram herbívoros? Vamos escrever aqui na lousa para a gente identificar melhor? Por exemplo, a atividade aí do livro de vocês, lá na página 67. A morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa dúvidas de que esses animais eram herbívoros. Só que aqui eu tenho dois verbos e tenho duas orações. Mas analisando a primeira pergunta, analisando aí a primeira frase, deixa, quem é o sujeito desta oração? Qual é o sujeito de deixa? Ou seja, o que não deixa dúvidas. Quem é que não deixa dúvidas para esses animais? Quem é que não deixa dúvidas? Analisa bem a frase. A morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa dúvida. Então, quem é o sujeito da oração? Quem é que não deixa dúvidas? Quem não deixa nenhuma dúvida desses animais? A morfologia dos dentes dos titanossauros. É o sujeito da oração. Eu fiz uma pergunta aqui para deixa. Quem é que não deixa dúvidas alguma? A morfologia dos dentes dos titanossauros. É o sujeito da oração. Qual é o núcleo do sujeito da palavra mais importante? Então, o núcleo é aquele centro. Então, quem é o núcleo aqui? Morfologia. Então, morfologia é o centro, né? Que foi o estudo realizado. Então, morfologia é o centro, é o núcleo mais importante aí do sujeito. Qual é o sujeito de eram? Ou seja, que eram herbívoros. Aí vamos analisar agora a outra oração. Quem era herbívoro? Quem eram herbívoros? Os animais. Então, na segunda oração aí, quem era herbívoro? Esses animais. Então, esses animais vai ser o meu sujeito da segunda oração. O sujeito que praticou uma ação. Então, o meu primeiro sujeito aqui que eu encontrei foi: quem é que não deixa nenhuma dúvida que esses animais eram animais herbívoros? Então, quem era que deixa? Analisando o verbo deixar. Deixa a morfologia dos dentes dos titanossauros. E analisando quem era herbívoros. Quem era herbívoro? Olha a pergunta. Quem era herbívoros?
esses animais. Então, aí eu tenho já 2 sujeitos nessa única oração aí. 2. Releia o trecho de outra frase. Geralmente, apenas uma parte do fóssil fica exposta na superfície. Nessa frase, qual é o sujeito de fica? Ou seja, quem ou com quem fica exposto na superfície. Vamos ver também. Na outra oração tem aí. Geralmente apenas uma parte desse fóssil fica exposto na superfície. Pergunta. Nessa frase, qual é o sujeito que fica exposta? Quem é que fica exposta? Quem? Quem é que fica exposta aí? Geralmente apenas uma parte do fóssil fica exposta. Quem é que fica aí exposta? Uma parte de quem? Uma parte do fóssil. Quem é que fica exposto na superfície? Então, o sujeito vai ser uma parte do fóssil. Quem fica exposto na superfície, geralmente? Uma parte do fóssil. Então, eu vou estar sempre fazendo a pergunta aí a quem. Quando eu fizer a pergunta a quem, vou achar aí quem é o meu sujeito. Realiza a atividade aí, capricha, concluindo, envia fotos para a tia Adriana, tá certo? E logo em seguida vai ter uma atividade no caderno, reforçando aí um pouquinho mais sobre sujeito, para a gente aprimorar, fixar mais ainda o conteúdo, já que vai ter na avaliação. Um beijo bem grande e até já! Postem foto das atividades. Capriche na letra e na organização. Beijos!